sobre o dia de hoje, não é? O dia de hoje a gente vai então para lá para o Facebook para ver o que é que tem lá acumulado para que a gente possa estar refletindo nessa oportunidade. Então aqui está o culto de hoje, o culto que a gente já está realizando, ele já está curtido por quatro pessoas queridas, né? Então nós temos aqui Maria Arideia, Ivete Espíndola, Carlos Oliveira e Marinês Monterchieri. Então esses queridos e queridas já curtiram o culto de hoje, né? E isso enche a gente de muita alegria. Não estamos sozinhos, né? É claro que vamos ter muito mais pessoas assistindo em outros horários, mas nesse momento a gente está muito bem acompanhado de anjos e anjas, né, providenciados por Deus. Então vamos ver aqui mais. No dia de hoje, aqui tem então o link, né, de contato comigo, das pessoas fazerem contato, como alguns já têm feito. Aqui, olha, tem o dia de hoje, dia 27 de abril, nós estamos no mês azul e mês verde, tá? E o dia 27 de abril é dia da empregada doméstica, e o que mais? Empregada doméstica e também dia do sacerdote, né? O sacerdote. Dia sul-americano da imprensa política. E Dia Internacional de Vergonha à Escravidão de Negros Africanos. Né? A escravidão que foi desenvolvida no mundo, inclusive por nós, cristãos, nós do cristianismo, inclusive não, talvez principalmente, né, por nós do cristianismo, né, da Europa, da América, do Brasil e outros, né, é uma escravidão terrível, né? Então hoje é o dia da vergonha a respeito disso. Claro que a gente não tem vergonha, a gente nem liga para isso, né? A gente não está nem aí. Até se tivesse ainda hoje, provavelmente a gente estaria aplaudindo. Mas, de qualquer maneira, o ter um dia para a vergonha já é alguma coisa, né? Para significar tudo isso. Aqui está o link, esse link aqui, ele indica o seguinte, que quem clica nele vai para uma página onde tem muita gente que nasceu no dia de hoje, muita gente que morreu no dia de hoje e muitos eventos que aconteceram nesse dia na história da humanidade, tá? Para fazer a vida melhor, tem aqui algumas orientações e a primeira diz assim: quando algo é novo para nós, passamos a tratar como uma experiência. Sentimos que nossos sentidos estão despertos e claros, que estamos vivos. Quando algo, né, novo está acontecendo, é como se fosse uma coisa nova que está dando um novo fôlego para a nossa vida. A gente tem que ficar esperto, porque a gente não conhece bem, e aí a gente tem que enfrentar ou viver aquilo. Em relação ao testemunho, nós temos a seguinte orientação: busque como ser melhor luz e sal para os seus vizinhos e desconhecidos. Como ser melhor luz e sal para os seus vizinhos e desconhecidos? Pergunte a Jesus, provavelmente não, com certeza, né, ele vai nos orientar nesse sentido. Sobre personalidades, hoje é o dia da gente conversar um pouquinho sobre a personalidade do defensor. Defensor. Então tem aqui algumas características: detalhistas, pacientes e humildes. Detalhistas, pacientes e humildes, essas pessoas se destacam pelo prazer em servir ao próximo. Se preocupam com o bem-estar de todos e buscam a melhoria do ambiente para o bem comum. Algumas opções de carreira, né, para essas pessoas que têm essa personalidade são assistência social, saúde e gestão ambiental. Então, essas funções e outras, né, ligadas mais ou menos a essas áreas, casam perfeitamente com esse tipo de personalidade.
Vamos mais. Aqui tem um banner, né, falando o seguinte: independente de igreja ou de religião, passe pelo novo nascimento. Ou então, no mínimo, queira o novo nascimento na sua vida. Queira. Se você quiser, tenha certeza que o Espírito de Deus vai operar. Entendeu? Esse novo nascimento, que é o arrependimento, é uma obra do Espírito. A gente não tem condição de fazer isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não temos como fazer isso. A gente pode querer, mas estamos submetidos, não é, a essa força que nos impede de atuar em alguma coisa. Mas podemos querer. Ao querermos, Deus imediatamente, com muito prazer, com muita alegria, ele vem e opera em nós aquilo que ele tanto quer e que nós estamos dizendo: Senhor, eu quero também. Nós estamos permitindo isso. Então ele vem e opera. Então, independente, esquece negócio de igreja, esquece negócio de religião e queira passar pelo novo nascimento. Tá bom? Depois que você passar por isto, aí o Espírito vai lhe orientar. Se você vai para uma igreja, se você vai para uma religião, se você vai para o que for. Até se você não é para ir em lugar nenhum desses, ele vai lhe orientar. Tenha certeza, fique tranquilo. Não fique na angústia dessas coisas. Ah, mas o outro disse que eu só sou crente se eu for para aquela igreja, se eu fizer isso. Não, esquece os outros, esquece religião, esquece igreja, não é? Deixe o Espírito de Deus dizer a você o que é que você deve ser, o que deve fazer. Pronto, esse é o ideal. Esquece a orientação, porque os outros fazem, não, esquece isso, não é? Seu compromisso é só com o Espírito de Deus. Ele vai saber fazer a obra dele. Ah, mas vão me criticar. Não importa, não ligue. Quanto mais você ligar, mais crítica vão fazer. Se você não ligar, dentro de pouco tempo eles nem vão lembrar desse tipo de coisa. Tá bom? Muito bem. Aqui também tem o vídeo estudo, não é? Um vídeo estudo sobre os 12 estilos literários no texto bíblico. Então são 12 estilos. Tem mais? Sim, provavelmente tem mais. Mas esses 12 são os principais estilos literários. Por que é importante sabermos, né, o que é um estilo e onde estão? Porque quando você sabe o estilo, você sabe como é que você vai lidar com aquele material. Por exemplo, o texto do Salmo. O texto do Salmo é um texto poético. O que é que você faz com um texto poético? Você vai ler literalmente? Né? Você vai abraçar literalmente o texto? Não, é uma poesia. Você não pega literalmente. A mesma coisa, os textos proféticos. Você pega literalmente? Não, não pode pegar um texto profético literalmente. O Apocalipse não é literalmente. Quais são literalmente? Você pode ter os estilos de epístolas, as cartas de Paulo. Você pode ter o que mais que pode ser literal. Você vai ver, por exemplo, que é meio literal, Levítico, né? Porque é um texto legislativo, ele vai falar de leis, então ele vai usar argumentos da lei e assim por diante, tá bom? Então é identificar o estilo daquele livro, daquele texto, e então você saber como lidar com aquele estilo, tá? Para a gente não confundir, tem uns que involuntariamente confundem e tem outros que voluntariamente, conscientemente fazem questão de confundir para confundir outras pessoas, né? Muito bem. Aqui tem também um vídeo estudo sobre criacionismo evolutivo, né? Falando sobre o criacionismo e falando sobre a evolução. O que é que existe de convergência, né? Às vezes as pessoas, alguns cientistas e principalmente muitos religiosos trabalham na divergência. Querem saber o que é que diverge, o que é que esse conhecimento, essa informação científica vai prejudicar a fé, a religião, ou vice-versa. O que é que a fé e a religião pode prejudicar a ciência? Não é isso, não existe, isso é contra Deus.
né? Deus nos deu sabedoria para desenvolvermos a ciência. Então, o que é que há de convergência nisto, né? Nessas duas riquezas, tanto o ensino bíblico quanto a ciência. O que é que a gente pode juntar e desfrutar disto? Isso é cristão, entendeu? Isso é de Deus. A divergência não é, qualquer divergência não é de Deus, pode ter certeza. Deus não trabalha com divergências, Deus trabalha com convergências. Ok? É um bom critério para muita coisa. Chover para tudo, para tudo. É um bom critério para tudo. Há divergência, Deus não está naquilo. Pronto, é um ótimo critério, né? Vamos ver aqui mais. Aqui tem um banner convidando para um curso de psicanálise, tá? Tem aqui as orientações sobre isso, etc. Aqui tem o convite do Psicalme dizendo: nos deixe te ajudar na sua dor e angústia. Tá? Então, é um trabalho do Psicalme. Esse trabalho é feito presencialmente e online. Então, temos pessoas que online, né, são atendidas e temos pessoas que presencialmente são atendidas. Tá bom? É muito interessante a experiência. Aqui tem um vídeo que está interpretando Saramago, que é um filósofo, né? Então, é um vídeo que está interpretando uma afirmativa dele. Que mais? Sim, aqui tem um banner falando sobre uma reportagem que estamos preparando, estamos fazendo pesquisas e estamos já bem adiantados, já existe uma primeira lista, né, de pessoas indicadas, nomes influentes em Teixeira de Freitas, no passado e no presente. Então, já temos uma lista aí, uma lista bonita, boa. Ainda está faltando muita gente, porque essas pessoas que estão indicadas, elas estão sendo convidadas a indicar outros nomes que elas entendem fazem parte dessa lista de influentes. Tá bom? Então, aos poucos a gente vai acrescentando, crescendo, né? Espero que no aniversário da cidade a gente já tenha uma boa lista, né? Como presente para a cidade. Aqui tem, olha aqui, sistematização de conteúdos produzidos ou pesquisados em 4 pastorados. Os 3 pastorados que eu já tive em relação a igrejas e o 4º pastorado que estamos vivendo atualmente. Então, tudo que temos produzido e tudo que temos produzido e já produzimos e tudo que nós pesquisamos já no passado e estamos pesquisando atualmente, nós estamos sistematizando para facilitar, tanto para eu reencontrar esse material, quanto outras pessoas que também têm se beneficiado com esse trabalho. Aqui tem um banner falando sobre a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. Aqui tem Atos capítulo 2, versículo 43 a 47, exemplo do cristianismo trigo, né? Estando no mundo e sendo também formada por joio, essa igreja durou um pouco, entendeu? Até os anos 40, mais ou menos, a gente tem colocado essa data, né? É uma igreja exemplar. Depois do ano 40, aí a coisa se deteriora, aí o joio já toma conta da igreja, a coisa já fica mais, né, mais prejudicial, o ambiente já não é mais aquele ambiente inicial, entendeu? Ah, mas é a obra de Deus, por que ele deixou? Deus não obriga ninguém a nada. Se a gente dá para Deus, se a gente oferecer para Deus, digamos, 20 atitudes, ele vai usar as 20 atitudes. Ele não obriga a gente a dar 30. Se a gente oferecer somente 10, ele vai usar as 10. Ele não nos obriga a dar 20 ou 30. Entendeu? Então, dentro desses limites, dessa permissão de Deus, a igreja se deteriorou. E de lá para cá, é um Deus nos acuda no cristianismo. Então, o que é que Deus faz? Permite. E o que é que ele faz então? O pouco que esse cristianismo sem vergonha oferece a ele, ele usa. O pouquíssimo que esse cristianismo fajuto oferece a ele, ele aproveita, ele usa. Entendeu?
Então, essa coisa arada mal diabólica que tem aí, chamada cristianismo, né? O pouco que essa coisa oferece, ele usa. Mas não só o cristianismo, tá? Ele usa também tudo que qualquer religião ofereça para ele e que esteja em condição de ser usado. Entendeu? Então, não é, graças a Deus, não é só o cristianismo que ele usa para abençoar as pessoas que ele ama. Ele tem usado talvez até muito mais outras religiões do que esse cristianismo fajuto, nojento, engangento, violento, confusento que a gente tem oferecido ao mundo. Tá bom? Muito bem, o que mais? Aqui também lá no Facebook, nós temos aqui o momento do culto de ontem, quando a gente conversou sobre ceia espiritual, a ceia do Senhor. Também outro momento do culto de ontem, quando a gente conversou sobre o texto bíblico, lá em João, capítulo 9, versículo 22 a 24. A gente conversou sobre isso e aqui está aquele momento do culto. Também tivemos um momento do culto de ontem, quando a gente conversou sobre orações. De quem? De quem? Isso aí é uma pergunta, não é uma pergunta, a gente conversou até sobre isso. É uma pergunta pagã. De quem mais e melhor Deus atende, né? As orações. Entendeu? Então, conversamos um pouquinho sobre este assunto ontem. E aqui está o culto completo, que também está lá no YouTube, e está aqui ele completo, e também ele completo aqui no Facebook. No Facebook, ele não está mais disponível ao público, somente lá no YouTube. Mas enquanto esteve disponível, ele foi curtido, olha aqui, ele foi curtido por Maria Arideia, Ivete Espíndola, Rita de Cássia e Edneuza Nascimento. Essas 4 anjas, né, Deus usou para curtir esse culto que nós realizamos a Ele ontem, tá bom?